Olá, turma de sistemas operacionais. Vamos para nossa nova aula, né? Nosso novo vídeo sobre gerência de memória, né? Dar continuidade à gerência de memória. Mas dessa vez a gente vai ver um esquema de gerência que ele avança um pouco em relação à gerência feita por paginação simples, né, por segmentação simples, que foram assuntos dos últimos vídeos. Tá? Bom, para recordar, então vamos lá. A paginação é uma gerência de memória em que você mantém um espaço de endereçamento lógico que é atribuído a um processo, subdividido em blocos de tamanho fixo, chamado páginas, e alocados em blocos na memória principal, que são chamados de quadros. Né? Páginas e quadros têm o mesmo tamanho, e um processo ele precisa ser inteiramente carregado na memória. Né? Todas as páginas de um processo precisam ocupar quadros da memória principal, agora não mais em uma ordem contínua e sequencial. Né? Essas páginas podem estar aleatoriamente distribuídas ao longo do espaço físico, mas todas têm que estar presentes lá, tá? E pronto, e temos isso aí. A alocação, essa paginação, ela permite resolução de alguns problemas, como fragmentação, né, que é todo resolvido, mas assim, com a melhoria dos sistemas computacionais, algumas outras questões sempre vão surgindo. Tá? Então, alguns problemas de gerência de memória, tá? Eles acabaram aparecendo, e aí foi necessário haver uma visão mais aprofundada sobre isso. Tá? Bom, a primeira coisa é que todo espaço lógico, né, ele tem que ser mapeado no espaço físico. Esse era o pré-requisito básico lá da paginação. Aquilo como eu falei para vocês. Então, eu tenho um processo, eu tenho um espaço de endereçamento lógico desse processo, todo dividido em páginas, e todas as páginas de um processo são carregadas na memória principal. Tá? A vinculação entre as páginas e os quadros na memória principal se dá por meio de uma tabela de páginas. Tá bom? Bom, o que é que isso implica? Né? Todas as páginas serem carregadas na memória. Vamos supor que a gente tem uma aplicação extremamente grande, mas muito grande mesmo. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Esse grande ele vai ter um limite, né, na metodologia de paginação simples. Né, um limite vai existir, e esse limite é justamente o tamanho disponível da memória física. Tá? Então, sim, não seria possível construir uma aplicação, certo, em que seu espaço de endereçamento lógico fosse superior fosse maior até do que a memória física disponível. Não teria como fazer isso, tá? Pois bem, essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, como você tem todas as páginas de um processo carregadas na memória principal, muito provavelmente, boa parte dessas páginas jamais serão referenciadas, porque elas se referem a trechos de códigos que são responsáveis por coisas como assim, checagem de erro, condições excepcionais de execução do código, alguns if-else ou algum switch case que, devido à própria execução do processo, jamais vão ser selecionados, certo? Então, isso aí faz com que, na memória principal, algumas páginas ocupem espaço de endereçamento, mas que essas páginas não serão referenciadas, né, por essas razões aí. Então, assim, o que vai acontecer? Nisso tudo ocorre digamos assim, uma subutilização ainda, permanece essa subutilização da memória principal, do recurso. Tá? Então, visando resolver essa questão, né, houve o levantamento de uma ideia no desenvolvimento
medidas, de métodos para gerenciamento da memória. Vamos supor assim que se você tem um programa, né, que ocupa o espaço da memória que realmente que é necessária, ou seja, você tem um programa lá muito grande, e esse programa que é muito grande, ele não precisa estar totalmente na memória principal, certo? Ele pode estar uma parte que é efetivamente necessária, ocupando, né, a memória principal, mas aquela parte que ainda não é necessária, ou que não foi demandada durante a execução do programa, ela não precisa ocupar a memória principal, tá? Então essa ideia, ela traz o quê? Uma possibilidade de você liberar mais espaço na memória e, consequentemente, aumentar a capacidade de multiprogramação do seu sistema, porque aí é possível que outros processos possam ter espaço de armazenamento físico, né, no sistema. Tá? Então, essa ideia aí levou ao desenvolvimento do conceito de memória virtual. Tá? Então, a memória virtual, né, como expresso aqui, é uma técnica que vai permitir a execução de um processo sem que esse processo não esteja completamente ocupando a memória. Ou seja, somente uma parte necessária inicial do processo precisa estar na memória, mas todo o processo em si não precisa estar na memória. Tá? Então, assim, essa ideia, ela pressupõe a separação do vínculo entre endereço lógico e endereço físico. Ou seja, assim, que todo endereço lógico ele precisa ter, é obrigado a ter um endereço físico. Isso não necessariamente precisa ocorrer, né, na ideia do conceito de memória virtual. Tá? Todo endereço lógico ele precisa ter um endereço físico se ele for de fato referenciado durante a execução de um programa. Se ele não é referenciado na execução de um programa, ele não precisa estar na memória principal, tá? E com isso, você tem memória disponível aí. Então, é em cima disso que se desenvolve a memória virtual. Bom, como é que se faz para que um processo, ele que é dividido em páginas, tá? A ideia de paginação, ela permanece, tá? Mas a ideia de que todas as páginas fiquem na memória principal, isso daí é abolido. Tá? Então, assim, o princípio básico do gerenciamento de memória virtual é que usa-se a paginação, tá? Que é aquela ideia de vincular páginas e quadros na memória principal. Agora, diferentemente do que se fazia anteriormente, agora a paginação ela vai ocorrer por demanda. Tá? O que isso significa? Significa dizer que uma página só vai ocupar um quadro da memória principal se houver uma referência a algum endereço dessa página. Então vocês percebem, vocês podem perceber aí o grau de ocupação que um processo vai apresentar na memória principal. Tá? Então, assim, eu tenho vamos supor um processo que ele é dividido em 8 páginas. Então, você tem a primeira página, os endereços dessa primeira página, né, são referenciados e aí essa página ocupa um quadro da memória principal. Mas as 7 páginas seguintes, como ainda não foram referenciadas, elas não precisam estar na memória física, pelo menos não naquele instante de tempo. Então, a partir do momento que é necessário executar um endereço ou acessar um endereço de alguma página que não está carregada, então o sistema operacional trata por resolver esse problema, de fazer a carga dessa página na memória principal. Tá? Então isso a gente chama de paginação por demanda. E aí a paginação por demanda vai ser o principal alvo, né, de nosso estudo aqui com a memória virtual, tá bom? Então, no final das contas, o que se quer é isso, é manter na memória apenas as páginas ou segmentos que são estritamente necessários para aquele instante de tempo. A memória virtual ela vai trazer algumas vantagens, certo? A primeira delas é a multiprogramação, a capacidade do sistema ser multiprogramável vai aumentar, tá?
porque você vai liberar mais espaço na memória principal e quando libera mais espaço você consegue ter mais processos abrigados nesse espaço, tá? Uma outra coisa também é que o uso da memória virtual vai reduzir a quantidade de operações de entrada e saída para a realização de swap, né, de troca do programa. Isso em que contexto? Na paginação simples, segmentação simples e até mesmo nas alocações dinâmicas, né, o que ocorre é que o que ocorria era que quando você tinha algum processo que necessitava ser liberado da memória para que outro pudesse executar, de algum processo que estivesse bloqueado ou alguma coisa assim, o sistema operacional tratava de realizar a troca desse processo com a área de swap em disco de todo o processo, de todo o espaço lógico do processo, certo? Então, sim, havia muita carga de trabalho do processador, né, da execução de rotinas específicas do sistema operacional, para que ele pudesse acessar o espaço de endereçamento físico que aquele processo ocupava, liberar esse espaço e copiar na área de troca do disco rígido. Aí aquele bloco, aquela grande região era liberada e a partir daí outro processo poderia ocupar. Na paginação que é intermediada, ou que se vale do conceito de memória virtual, o que acontece é que não há uma necessidade de trocar todo o processo. Assim, o sistema operacional, se for necessário, o sistema operacional ele pode mandar para a área de troca ou a área de swap do disco apenas uma ou duas ou poucas páginas de um determinado processo. O processo não precisa sair inteiramente da memória. Tá? Então, como você tem uma quantidade muito menor de páginas, de bytes a serem copiados para a área de troca, então você diminui essa quantidade de operação de entrada e saída, o que é mais vantajoso para o sistema. E por fim, a ideia de uso da memória virtual é você ter a capacidade de executar programas que são bem maiores do que a memória física disponível que a gente tem. Tá? Então você pode ter programas aí, né, realmente com tamanhos que superam a memória RAM do seu sistema, porque leva em consideração que ele não precisa estar carregado, né, totalmente na memória. Né? Algumas páginas sim, outras não. E essas que não foram carregadas, se forem necessárias, elas serão sim carregadas nessa memória principal. Né? É claro, ocorrendo uma liberação de outras páginas aí. Então a ideia é essa daqui. Você tem uma memória, um espaço de endereçamento lógico, né, que representa um processo, todo subdividido em páginas. Tá? Então são n mais 1 páginas que você tem. E essa quantidade de páginas ele supera muito a quantidade de frames ou de quadros disponíveis na memória física. Tá? Então essas páginas elas são armazenadas, são mantidas na área de troca do disco. Tá? E sempre que necessário haver uma referência a elas, então essas páginas elas deixam a área de troca, vão ocupar um quadro da memória principal e o contrário pode acontecer também. Numa necessidade de liberação de quadros da memória principal, né, a página que ocupa aquele quadro pode ser copiada na área do disco, liberando aquele quadro para outras páginas do mesmo processo ou até mesmo para outras páginas, para páginas de outros processos. Tá? Agora é importante isso aqui. Existem muito mais páginas do que quadros disponíveis. Então, se existe essa relação de mais páginas do que quadros disponíveis, vocês vão pressupor que também tem que haver regras para substituição dessas páginas. Ao lidar com memória virtual, tá? E antes assim que alguns podem até pensar falando de memória virtual, a memória virtual não quer dizer assim que é uma memória expandida com o uso do sistema da área de troca de swap. Não é. Tá? Entendam bem qual é a ideia de memória virtual.
ela usa um apoio da área de troca do sistema, mas não quer dizer que é uma expansão da memória física disponível, não. É você pensar um processo, um espaço de endereçamento lógico, um processo, uma espécie de memória física, ou uma memória exclusiva para aquele processo, que ele pode ter o tamanho que quer que seja, tá? E que páginas desse processo ocupam a memória física ou a memória principal, tá? Mas é claro, esse espaço de endereçamento lógico ele tem que haver fisicamente em alguma estrutura do nosso computador. E essa estrutura física que dá suporte para poder segurar aquelas páginas que ainda não foram carregadas na memória principal é o disco rígido, né? Essa área de troca. Então, assim, você fica com as páginas prontas, disponíveis, carregadas nessa área de troca e, quando necessário, essas páginas são levadas para a memória principal, a memória RAM, tá bom? Então, assim, é uma observação que a gente tem que fazer sobre memória virtual. Não pense que memória virtual é a memória principal acrescida de um espaço de troca de uma memória de swap, juntando as duas da memória virtual. Não, não é nada disso. Bom? A base de funcionamento da memória virtual ela se vale do chamado princípio de localidade. O princípio de localidade é um conceito que a gente usa bastante quando você faz referência à memória cache. A memória, essa ideia de princípio de localidade é aqui o seguinte: quando você tem um determinado endereço, né, que faz parte de um processo e esse endereço é referenciado, existe uma localidade no tempo e uma localidade no espaço, tá? Ou um conceito atribuído à localidade no tempo e espaço, que faz com que os endereços que são próximos ou vizinhos àquele que foi referenciado, eles serão referenciados em breve, e que esse mesmo endereço que foi referenciado nesse instante de tempo, muito provavelmente, em um tempo futuro e próximo, voltará a ser referenciado. Tá? Então, o princípio de localidade diz isso, assim, que dentro de um espaço limitado, um espaço de endereçamento lógico, né, limitado, todos aqueles endereços têm alta probabilidade de serem executados. Então, em cima desse, dentro de um espaço de endereçamento lógico, dentro de um espaço limitado de um endereçamento lógico, todas as referências daquela região têm alta probabilidade de ocorrer. Não é nada de ser executado, tá bom? É de ocorrer referência, porque você pode acessar dados também, não somente instrução. Então, o fato de haver esse princípio de localidade assim, é bem natural quando a gente pensa assim, na codificação estruturada ou até mesmo por orientação a objeto, né? Quando você define classes, quando você define objetos, quando você define estruturas de dados, quando você define funções, você meio que encapsula parte do seu código em um bloco, tá? E ao executar aquele bloco, a probabilidade alta daquelas instruções há uma alta probabilidade daquelas instruções, daqueles dados serem acessados, né, em um intervalo de tempo lá de execução do seu processo, tá bom? Então, isso garante que eu possa manter uma página que incorpore esse bloco, né, esse conjunto de endereços, e aqueles endereços que estão fora, digamos assim, fora do alcance desse princípio de localidade, eles podem muito bem permanecer na área de troca porque eles têm uma baixa probabilidade de serem referenciados, né, em um espaço, em um tempo futuro, tá? Em um tempo futuro próximo, obviamente. É claro, isso pode ser quebrado, né, com a execução de instruções de desvio, mas enfim, existe esse princípio de localidade que subsidia a adoção de memória de existência de páginas do processo na área de troca do disco enquanto elas não forem referenciadas. Então você pensa assim, por exemplo, uma determinada instrução é executada, a próxima instrução
tem uma alta probabilidade de ser executada, nos laços que fazem parte do código, no acesso a arrays por parte do nosso código. Então, tudo isso aí alimenta esse princípio de localidade aqui, tá bom? A memória virtual, é claro, ela se vale da paginação, certo? Mas ela se vale muito dessa existência de troca entre disco e memória principal. Então, é claro que somente o hardware, somente o software, né, as funções do sistema operacional, não consegue resolver todo o problema sozinho. Então, muito do hardware também tem que ajudar nesse sistema aí, tá? Sim, principalmente implementando a paginação ou a segmentação como elemento inicial dessa memória virtual. Tá? Cabe ao sistema operacional ter esse controle do fluxo de páginas entre a memória principal e a memória secundária, certo? Então, também ele tem que acompanhar isso aí. Além disso, o sistema operacional tem que se preocupar com isso. Áreas livres e áreas ocupadas, ou seja, os quadros que estão disponíveis ou até mesmo que estão ocupados por um processo. Realizar a correspondência entre o espaço lógico e o espaço físico. Então, como é que se obtém isso? Tabela de páginas, com tabela de segmentos, com a adoção da cache TLB, tá? E proceder com substituição de páginas ou segmentos com base em algum algoritmo bem estabelecido, tá bom? Porque, assim, uma coisa que vai aparecer mais na frente, aqui em memória virtual, é que os sistemas tendem a limitar a quantidade de quadros disponíveis para processos. Pelo menos para os processos que não têm uma prioridade grande assim, tendem a receber uma quantidade pequena, né, e definida de quadros. Então, como você tem poucos quadros e muitas páginas, tem que ter uma regra para poder realizar a troca, certo? De páginas antigas por páginas novas. Bom? Bom, então assim, a primeira coisa que a gente vai ver é a questão da paginação por demanda, tá? Que é a forma mais comum para fazer a implementação da memória virtual. A paginação por demanda ela vai ocorrer de uma maneira muito parecida com a paginação pura, só que com a execução de troca entre disco e memória principal, tá? Só que assim, ao invés de a gente fazer aquelas operações de swap in, swap out, né, que quando você fala swap in, pega todas as páginas que estão na área de troca, mandar para a memória principal, e o swap out é quando você pega todas as páginas que estão nos quadros da memória principal e mandar para o disco. O termo agora usado vai ser o page in, page out, porque você não precisa fazer com todas as páginas, você só vai fazer com as páginas. Perdão, você não. O sistema operacional do seu computador. Ele vai fazer essa troca somente com uma página do qual foi demandado, tá? Então, por isso que a gente não usa mais o termo swapping aqui. A gente usa o swapper, né? Aquele que faz a troca. A gente usa o pager, né? Aquele que faz a paginação, tá? Então, a paginação é quando você pega uma página isoladamente, né, no page in, você tira da área do disco e coloca no quadro da memória principal. E quando você tem um page out, é quando você pega uma página que está na memória principal e leva para o disco. Tá? Então, é simplesmente isso, por página. Por isso, aquela informação de que ocorre menos operações de entrada e saída. A regra geral, então, para o page in, page out, né, ou para essa paginação por demanda, é a carga de uma página para a memória principal somente quando ela é necessária. Tá? Então, aí é o principal requisito. Tá? Algumas coisas aqui a gente já falou, a questão do aumento do grau de multiprogramação, a redução da quantidade de memória utilizada por processo, você libera mais, operações de entrada e saída reduzidas, coisa que a gente já havia comentado. Tá? Bom, questão da tabela de páginas, ela ainda vai se manter, tá, gente? Não é porque a gente está usando agora a área de troca que
que tem que se desfazer de tudo aquilo que foi construído em termos de paginação. É como você tem a paginação existente e você tem agora uma forma de manter páginas no disco enquanto, né, o programa lá entra em execução. Então, assim, vai haver o espaço de endereçamento lógico, vai haver a tabela de páginas, pode haver a TLB, não há problema algum, tá? Só que a coisa toda vai ocorrer agora com a existência ou não do page in ou page out, né? Essa troca aí. Bom, então essa tabela de páginas, além daquela estrutura com várias linhas, cada linha ela é um identificador, né? O identificador dessa linha é o número da página do espaço de endereçamento lógico e o elemento que compõe essa linha é o número do quadro da memória principal, tá? No qual a página tem que ser gravada. Só que, além dessa informação, a tabela de páginas também vai armazenar alguns bits de controle, certo? E um dos principais bits de controle que tem é o que indica validade ou invalidade daquela página. Então, essa validade ou invalidade diz respeito a dizer se a página, de fato, se encontra na memória principal ou se a página ainda não foi carregada na memória principal. Se a página já está na memória principal, então a gente tem uma validade daquela página. Se a página ainda não foi carregada na memória principal, então a gente tem um bit inválido aí, tá? Então, na existência de invalidade, as correções têm que ser feitas. Essa figura aqui, ela tenta reproduzir, ou pelo menos mostrar no máximo grau de explicação possível, assim, os procedimentos que ocorrem quando você tem a invalidade de uma página. A invalidade de uma página é associada ao que a gente chama de falha de página, tá? Porque a página não está presente. Vamos supor que a gente tenha um espaço de endereçamento lógico, né? Você tem a execução das instruções de um determinado programa e uma instrução que faz movimento de dados entre um valor constante, qualquer um dado no endereço para um registrador, seja executada, tá? Então, quando você tem o acesso ao endereço dessa instrução na memória principal, a primeira ação que se faz é checar na tabela de páginas se a página do qual aquele endereço faz parte se encontra carregada na memória principal ou não, tá? Então, como é que ele vai checar isso? Ele vai pegar o endereço lógico, desmembrar, tá? O endereço lógico é formado lá pelo número de página e deslocamento dentro da página. Aí esse número de página vai apontar para uma linha da tabela de páginas, tá? E ao checar essa linha da tabela de páginas, o sistema observa o bit de invalidade. Então, quando ocorre um bit de invalidade, ocorre uma exceção, tá? Que é uma espécie de interrupção gerada por software. Em termos de sistema operacional, isso é chamado de trap, né? De uma armadilha. Então, o que isso vai fazer? Vai interromper esse programa e vai executar uma rotina do sistema operacional para poder tratar essa trap, tá? O que essa rotina do sistema operacional tem que fazer? É o paginador. Ele tem que localizar na área de troca a página que foi referenciada, tá? Tem que pegar essa página, tem que alocar um quadro da memória principal, tá? Alocou o quadro da memória principal, ele copia a página do disco para a memória principal e atualiza a tabela de páginas, muda o bit de inválido para válido agora, né? Modifica o valor do contador do programa do processo para ele poder reexecutar a instrução do qual havia dado a invalidade ou a falha de página. Então, quando essa instrução for executada novamente, aí agora não vai ter mais invalidade, né? Vai ser uma página válida
e aí com isso ele pode acessar essa página sem problema algum. Tá? Então é esse o passo a passo, de forma resumida e didática, para vocês entenderem o que é que acontece aí. É claro, aí você pode acrescentar checagem na TLB, você pode incluir aí, pensar que ao chamar a rotina do sistema operacional ocorre troca de contextos, tem todos aqueles elementos que a gente já falou lá de gerenciamento do processo vai ocorrer aí. Bom, então essas aqui são os passos, né, para o tratamento da falha de página, a falta de página, né, no acesso a um determinado endereço de uma página que não foi carregado na memória. Então, aquele sinal de interrupção, né, o trap, para o sistema operacional, realizar o salvamento do contexto do processo em execução para essa rotina do sistema operacional, certo? Fazer a detecção da falha de página, testar se a referência ela é válida, tá? Aqui uma outra coisa também que eu não citei, mas que é bom a gente ter ideia que acontece. Se você tem um endereço, aquele endereço é válido, ele faz parte do espaço de endereçamento do processo, tá? São essas coisas aí. E também, né, no caso, a questão de validade do teste anterior, né, da página em si. Solicitar a leitura da página que está faltando, né? Isso, ou seja, passar essa página do disco para o quadro da memória principal, tá? Mudar outra coisa que eu não havia falado, mudar o processo, né, que teve a página faltando, que ele estava no estado bloqueado. Quer dizer, mudar o processo que ele estava executando para o estado bloqueado, né, escalonar outro processo. Quando a troca ocorrer, né, quando a página que está lá no disco foi escrita na memória, gerar um sinal de interrupção, chamar novamente o sistema operacional, fazer a atualização da tabela de página e retirar o processo do estado suspenso para o estado pronto para aguardar a vez dele ser novamente executado. Tá? Então, todos esses passos que ocorrem aqui, é claro, vocês têm que considerar a existência de uma capacidade de multiprogramação do sistema. Então, quando ele está executando uma tarefa de entrada e saída, o processador tem que realmente se ocupar com outro processo. Tá? A paginação por demanda, ela tem um cálculo de desempenho associado, né? Porque você tem que se basear numa taxa de falha de páginas ou de falta de páginas, que é um valor dimensional, né, variando entre 0 e 1, em que essa taxa, se ela for igual a 0, é porque você não tem falta de página em qualquer referência executada. Se ela for igual a 1, que ela apresenta em algumas situações quer dizer, em todas as situações, todas as referências executadas, você tem uma falha de página. Tá? E aí o tempo efetivo, né, para acesso aos endereços de um processo pode ser calculado através dessa fórmula aqui, tá? Onde T é o tempo de acesso à memória principal, né, sem a existência de falha de página, e T é o tempo de acesso ao dado instrução na memória, considerando a falha de página. Então, quanto maior for a taxa de falha de página, certo? Então, mais tempo se gasta para acessar os dados à memória.